Ser mulher é assumir responsabilidade, transformar realidades e sustentar decisões que impactam muito além de si. É ocupar espaço com ética, compromisso e competência. E é a partir dessa força que iniciamos hoje o nosso episódio do Nosso Retrato. A carreira pública ela veio assim por um acaso. Eu trabalhava como estagiária no escritório de contabilidade e aí uma amiga minha falou que estava precisando de uma pessoa para trabalhar na Secretaria da Fazenda. Aí eu pedi para colocar meu nome. Eu nem imaginava como que seria, né, na época. Eu era ainda muito nova, né? Então foi praticamente meu primeiro emprego, foi a Secretaria da Fazenda. Foi o espaço que me deram e eu agarrei com todas as minhas forças e assim, tudo que eu pude fazer, que eu podia fazer, eu fazia para poder conseguir não só a carreira e depois também ver o estudo, com relação ao primeiro passo e a primeira oportunidade que me deram. E você começou muito jovem a ser faz. Eu queria que você me falasse quais eram os seus objetivos. Você imaginava que alcançaria tantas conquistas aqui dentro? Não, na verdade eu só queria ser efetivada, né? E dar conta do serviço, aprender o serviço. Então, assim, no momento, a época, eu não tinha nenhuma perspectiva assim, de crescimento, de correr atrás, era só a busca pelo primeiro emprego, que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? É conseguir seu primeiro emprego e dali para frente. Aí o resto vem com o tempo, amadurecimento, tanto profissional como pessoal, vem com o tempo. Então eu cresci junto com a Secretaria da Fazenda, que quando eu cheguei aqui na Secretaria da Fazenda, na época que eu vim trabalhar no financeiro, e a contabilidade era junto com o financeiro. Então, era o pessoal do controle interno e era o do Tribunal de Contas que trabalhava aqui. Então, na época, quando eu cheguei, não sabia nem que era um OB, um pagamento. Então, não sabia nada. Então, assim, era tudo no manual, tudo no Excel. Na época, estava começando a parte do computador, aqueles computadores enormes, grandes. Então, assim, eu mal conseguia ligar um computador, não sabia fazer nada, mas foi só com o tempo. Então você viveu todas essas evoluções que foram acontecendo? Todas. Então, quando eu entrei em 93, a contabilidade do Estado era feita toda no Excel e o sistema também era apartado. Cada poder tinha um sistema lá de contabilidade, tinha na época da Unitins também, as fundações, então era todos apartados os sistemas. E a junção dessas informações, a gente fazia elas todas de forma manual. Os pagamentos também, eram vários pagamentos que a gente tinha que somar várias OBs para poder dar um débito, um crédito. Eu não sabia nem o que era débito e crédito lá quando eu comecei a trabalhar na Secretaria da Fazenda. Então isso aí foi tudo uma evolução, foi tudo com o tempo que eu fui aprendendo. Então, assim, acho que eu cresci, foi no início do Estado, mas eu cresci junto com o Estado. E você, como mulher, vindo aí desde 93, como você se vê aqui dentro? Você acha que houve algum desafio? Pode falar no geral. Tiveram muitos desafios. Então, assim, eu tinha medo até de entrar na sala de secretário, eu nunca tinha entrado, então, assim, morri de medo de falar com o secretário. Então, assim, eu tive meu primeiro embate, porque quando eu comecei a trabalhar, então, assim, por eu ter uma estrutura ser negra, então, assim, a gente não envelhece muito rápido. Então, hoje eu estou com o quê? Com 55 anos. Nem todo mundo fala que eu tenho a idade que eu tenho. Então, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas me viam muito como criança. Tanto é que com um ano que eu consegui um cargo de gerente. Depois que eu galguei o cargo de gerente, então, assim, eu ficava até altas horas da noite trabalhando, era 10 horas, 11 horas, não tinha hora para ir embora. Então, eu
ganhei meu primeiro cargo com anos de secretaria, que antes era um contrato, era assinada a carteira. Aí depois eu ganhei um cargo em comissão. Aí depois disso, aí eu nunca também fiquei um dia sem o cargo. Sempre teve mudança de liderança, de governador, mas eu sempre continuei. Aí depois passei para coordenadora, depois assim, passei muitos anos nesse cargo. E assim, o meu primeiro desafio foi quando a minha chefe, que era minha professora, que saiu, e aí ela colocou uma outra pessoa para ficar no meu lugar. Ficar, né? Assumir o lugar dela, que eu já me sentia preparada, mas assim, pela minha estrutura ser de criança, o secretário falou assim para mim, que eu não tinha cara, que eu não poderia assumir aquele cargo, porque eu era muito criança. Então aí eu peguei e coloquei um objetivo. Desculpa, né? Então assim, eu coloquei um objetivo que você cresce, mesmo você tendo conhecimento, mas que você cresce também, você se doando mais e mais. Então assim, a partir desse dia eu comecei a fazer cursos. Então assim, eu tenho acho que umas 10 ou 15 caixas no arquivo morto hoje. Desculpa. Cheio de certificados. Porque todos os cursos que tinha, eu queria fazer. Então, assim, eu me voltei mais, assim, aí acho que eu comecei a olhar mais pro lado intelectual, pessoal, porque eu queria me superar. Então, assim, a pessoa que assumiu virou, assim, muito minha amiga, porque eu até falei que eu aprendi mais com a pessoa do que com a outra que estava. Por quê? Porque a pessoa que assumiu, como ela não tinha o conhecimento da área, eu tinha que aprender mais por causa dos questionamentos para me poder ensinar. Aí foi que abriu um leque e um divisor de águas, que você só aprende quando você ensina. Aí eu comecei a ministrar curso na GFAS, então assim, treinamento para o pessoal dos órgãos, dei muito curso do CAFEI na época, da parte contábil, de fechamento de balanço, então assim, era tudo na mão, no Excel. Hoje, se você olhar para trás hoje e olhar no dia de hoje, você vê que a contabilidade hoje, ela está muito mais fácil do que como era antes. Porque antes a gente tinha que fazer o lançamento, a contabilidade pública ela é diferente da privada, porque na contabilidade pública você faz os 4 lançamentos para fechar os 4 sistemas de balanço. Então, assim, eu tinha que fazer de cabeça os lançamentos e fazer o leque em qual balanço que iria afetar aquele lançamento que eu iria fazer. Então, assim, eu me especializei nessa área. Então, assim, eu fui tudo que poderia estudar e que tinha de novidade nessa área, eu busquei, eu fui atrás. E o pessoal que trabalhava para mim, comigo na época, eu era coordenadora, então, assim, muitos, quando mudou, saíram, não quiseram dar o apoio para a pessoa que entrou, e eu não, eu fiz de tudo. E tanto é que a pessoa, assim, quando saiu, assim, foi, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. E hoje, como superintendente, qual legado você acha que deixa que você faz? Olha, eu acho que o maior legado que eu deixei foi na contabilidade, que acho que talvez por ter sido um percurso maior, que foram 21 anos que eu trabalhei na contabilidade, à frente da contabilidade. E por fim, eu queria que você me respondesse como que é a Ana hoje, olhando para todo o seu passado, para a Ana desde criança, que estudava, que tinha a mãe como exemplo. Hoje eu me sinto realizada tanto como mãe, como mulher. Como mãe porque, embora eu só tive gestação após os 42 anos, mas eu fui mãe mais cedo. Eu tive uma filha em 2002, né, filha do coração, que eu esperei 5 meses por ela. Então, assim, foi esperada, foi desejada, igual mesmo, e não tem diferença, mesmo sendo a gestação.
Mas antes disso eu fui mãe do meu pai, porque eu cuidei. Quando minha mãe separou do meu pai sofria do coração, então ele me tinha como mãe. Então, assim, eu fui mãe do meu pai e hoje eu sou mãe da minha mãe, porque eu cuido da minha mãe, então eu carrego essa responsabilidade de mãe. Então, assim, hoje eu me vejo como mulher, uma pessoa realizada, decidida e que sei o que eu quero, onde eu quero chegar e como chegar.